Num país que você tem 6 times na Série A agora com piso de plástico, deve ter que elogiar o que se faz no Maracanã e não criticar como muita gente critica. É muito fácil tacar lá um piso de plástico. Se o Fluminense e o Flamengo quisesse, botava lá um piso de plástico e ficava com o piso de plástico, né? Para fazer show, fazer outra... Mas lá a prioridade dos caras é futebol. Eu acho que isso é elogiável num contexto de um país onde existe uma bizarrice que é o piso de plástico. Se proliferando. Agora temos aqui Palmeiras, Botafogo, Atlético Mineiro. A questão não é Brabão do Carioca, gente. A questão é que se você ficar em quinto ou em sexto, a pessoa não presta atenção. Você faz 6 jogos. Não há nenhuma certeza ainda quanto aos jogadores que podem jogar contra o Vasco, não é, Mauro? O GE trouxe alguns nomes, Emerson Royal, Ayrton Lucas, Alan, Everton Araújo, Michael e Everton Cebolinha, né? Jogadores aí que podem entrar em campo contra o Vasco, mas não há uma certeza, né, quanto aos jogadores que vão entrar em campo contra o Vasco nesse clássico, não é, Mauro? Eu acho que tem um pouco de tentativa de acertar, né? Porque... Qual a condição dos jogadores, né? Assim, tem gente que faz um raciocínio que assim, não, o cara jogou pouco, o cara entrou de férias. Entrou de férias, parou de treinar regularmente, tudo. Sentiu alguma coisa, voltou a sentir uma lesão, um desconforto, né? Voltando às atividades. Que mesmo o jogador nas férias faça lá uma corridinha, um pouco de musculação, não é a mesma coisa, né, gente? Até porque é para isso que tem férias, é para você tirar um pouco o pé. Né? Ninguém tira férias para continuar trabalhando no mesmo ritmo. O cara tem que cuidar do corpo, ele não pode chegar nas férias, vou comer feijoada, churrasco, encher a cara todo dia, ficar 20 quilos mais gordo. Ele não pode fazer isso. Ele tem que cuidar disso aí. O atleta profissional tem que ter esse cuidado. Mas é lógico que a atividade física cai em intensidade, ele não faz os treinamentos ali com a equipe, ele não está treinando com bola, né? Ele pode estar nas férias dormindo menos, viajando, dormindo mais tarde, comendo coisas que ele não come normalmente, bebendo que ele não... Porque ele está de férias, porra. Ele faz isso nas férias e tem direito. Aí quando você volta, é preciso um tempo para o corpo se readequar. Então, quais são os jogadores que voltaram, então, numa condição melhor para ir a campo e aqueles que ainda precisam de algum tempo para poder adquirir uma forma adequada? Né? Porque se o cara não estiver bem entrar nesse jogo... E o planejamento não era jogar agora. O planejamento é ter alguns jogadores do profissional contra o Fluminense só, que é a 4ª rodada. Ah, mas o Flamengo já fez 3 jogos. São 3 rodadas com o time de sub-20. Sim, só que a primeira rodada do campeonato, na verdade, não é a primeira. Era a 5ª ou 6ª. O Flamengo antecipou o jogo do... Quinta, né? O jogo com a Portuguesa, que ele seria no dia 31. E no dia 1º tem Flamengo e Corinthians para a Supercopa. Aí a Federação autorizou a antecipação. O Flamengo antecipou o jogo para o dia 11, 20 dias antes. E qual o time disponível no dia 11? Só tinha o Sub-20. Então ele jogou aquela partida e mais 3 pode jogar com o Sub-20. A terceira é essa contra o Vasco. Então o planejamento, seguindo inclusive o regulamento da competição, é ter jogadores do elenco profissional contra o Fluminense domingo. Que será até lá 13 dias depois da volta aos treinamentos. Hoje faz 8 dias que eles voltaram das férias. Então é isso. Eles vão ter que tomar uma decisão para tentar conseguir resultado nesses jogos, conseguir uma classificação pelo menos em 4º, o time está em último. Se isso for possível, ele escapa desse torneio, que implica 6 jogos. Aí tem gente que fala assim, não, mas são 6 jogos. Se ganhar 2, 3, você já não tem mais o rebaixamento. Mas vai ter que mobilizar o elenco com 2, 3 jogos contra os times piores, os times do campeonato. E aí você vai ter esses jogos encalacrados com os jogos do brasileiro. Não, mas você bota os reservas aqui e o principal ali. Você vai pegar jogadores que ficariam no banco, você vai ter que preparar para um jogo. Atrapalha. Puder evitar é bom. É o que eles vão tentar fazer. Eu acho que aí tem essa possibilidade do Felipe Luiz ficar à beira do campo e alguns jogadores, que não sabemos exatamente quais são, que estiverem em condições mais adequadas, em geral reservas, possam ser incorporados ao time sub-20 para dar um pouco mais de solidez e ser mais competitivo. O único que a gente sabe que está em condições de jogo, que é uma obviedade, é o goleiro André, que chegou agora, estava no Gil Vicente jogando regularmente. Está no meio da temporada. Esse é o único que a gente sabe que está ok. Precisar para o jogo, ele vai para o jogo. Mas os demais, aí depende de uma avaliação interna que não sabemos aí qual vai ser o resultado dela. Eu acompanhei o nosso pilhado, ele falou a respeito aí do Flamengo, falou, faltou coragem para a diretoria do Flamengo, porque segundo ele, o Flamengo tinha que continuar com os garotos no Campeonato Carioca, perdeu a importância o Carioca, a questão não tem que abrir mão de alguma coisa, vai abrir mão do Carioca. A questão não é abrir mão do Carioca, gente, a questão é que se você ficar em 5º ou em 6º, a pessoa não presta atenção. Você faz 6 jogos. Se você se classifica, você faz no máximo 4. Porque assim, o que acontece? Classificam, são 2 grupos de 6. Classificam-se 8, 4 de cada grupo.
Aí tem o mata-mata, né? Cruzamento. Um jogo, quarta de final. Aí elimina. Semifinal, 2 jogos. Final, um jogo. Final é um jogo único. Então você tem 1, mais 2, 3, mais 1, 4. No máximo, se você jogar a quarta de final e perder, Flamengo vai jogar com, sei lá, Sampaio Corrêa perde dos pênaltis. Está eliminado. Pô, que desgraça. Pô, você ganhou 3 datas, tem um brinde. Lógico. Se você não liga para o estadual, fala, que se dane, foi eliminado, mas eu ganhei 3 datas livres que eu teria jogo para preparar os jogadores, pensar no Brasileiro, pensar na Recopa, pensar no Supercopa. Né? Supercopa não, porque seria depois, né? Da Supercopa. Enfim, você pensa, tem a Recopa Flamengo, dia 19 de fevereiro, joga logo depois do Carnaval, joga contra o Lanús na Argentina. O carnaval desses caras vão estar treinando para jogar na quinta-feira de cinzas, digamos assim. Nossa. E na outra quinta o jogo no Maracanã. É uma taça internacional. É mais importante do que ser campeão carioca, acho eu. Ganhar um título, mais uma taça internacional. O clube tem que pensar nisso. Então, a questão é que se ficar em quinto ou em sexto, você vai jogar esse torneio, que são 6 jogos. E ser rebaixado é vergonhoso, né? Você tem que evitar o rebaixamento. Qual a solução? Colocar o time profissional em pelo menos 2, 3 partidas. É muito melhor você se classificar. Aí você pode se classificar e falar, olha, eu não estou ligando para o campeonato. Eu vou meter na quarta de final aqui um time misto. A base dos garotos, mais uns 4, até os caras estão em condições, né? 4, 5 aqui do time profissional. Se perder, perdeu. Você pode fazer até isso. Pode até não ir o Felipe Luiz. Mas tentar se classificar é fundamental. Entendeu? Esse regulamento é bizarro, né? O torneio da morte tem jogos de ida e volta. Que coisa emocionante. Cara, faz ali o quadrangular, tal, joga, sorteia o mando de campo, dá um jeito, acabou, tchau. Mano, 6 jogos. É meio que uma armadilha também, né? Que eles colocam ali, só pode ser. E agora se promete um gramado do Maracanã, pelo menos nesse início de ano, já nesse primeiro clássico, em bom estado, Fábio Piperno. No ano passado melhorou muito, né? Perto dos outros anos. Eu acho que a gente tem que falar do gramado Maracanã, tem que falar o seguinte. O Maracanã recebe muitos jogos, porque jogam 2 times lá, eventualmente o Vasco. Né? Evidentemente é um campo mais sacrificado. Custa dinheiro para quem cuida do gramado, que é o Fluminense e o Flamengo, manter um bom gramado. Num país que você tem 6 times na Série A agora com piso de plástico, você tem que elogiar o que se faz no Maracanã e não criticar como muita gente critica. É muito fácil tacar lá um piso de plástico. Aliás, tinha um jogador da Copinha, falamos da Copinha, com chuteira, com aquele negócio agarrado, aquela coisa gosmenta agarrada na chuteira, o jogo sendo interrompido. Isso aconteceu. Isso aconteceu agora. Aqui, meninos jogando naquela condição, com a temperatura, sol escaldante, 11 da manhã, essa é uma inconsequência, né? E é claro que o gramado já andou muito mal, mas melhorou muito no ano passado e eles têm trabalhado bastante para isso, para melhorar o gramado. Isso custa dinheiro, é muito mais barato meter um piso de plástico. Se o Fluminense e o Flamengo quisessem, botava lá um piso de plástico e ficava com o piso de plástico, né? Para fazer show, fazer outra, mas lá a prioridade dos caras é futebol. Eu acho que isso é elogiável no contexto de um país onde existe uma bizarrice que é o piso de plástico. Se proliferando. Agora temos aqui Palmeiras, Botafogo, Atlético Mineiro, Chapecoense, né? Atlético Paranaense. São 5, com a possibilidade de ser um 6º, que o Vasco, se fechar São Januário para tal da reforma, está arriscado a jogar também lá no Newton Santos, o Engenhão, onde o piso é de plástico. Então você pode ter 6 times, já tem 5, gente. 5 times em 20. Então são 25% dos times mandando jogos em piso de plástico. Já é isso, podendo passar para o índice ainda maior. Por quê? Porque, assim, agora, como a gente fala aqui há muito tempo, onde tem isso? Só no Brasil tem isso. Nem no Uruguai, na Argentina, nos países vizinhos aqui tem isso. Você vai encontrar em estádios de times minúsculos, paupérrimos, com poucos recursos, que adotam o piso de plástico. Eu recomendo sempre a leitura da coluna do Lúcio de Castro, no Lance, na semana passada, onde ele conta, ele escreve sobre Joseph Blatter e a origem do piso de plástico. É um texto fundamental para quem quer entender como começou essa aberração. O Tottenham foi enfrentar na Copa da Inglaterra no início do ano um time da 5ª divisão que tinha gramado sintético. E eles têm lá na Inglaterra, nessas divisões inferiores... A partir da 5ª divisão tem. Eles não conseguem manter, né, um gramado, né? É custoso. Mas na 4ª divisão não pode. Na 4ª divisão os ingleses não deixam. Então... E isso é uma questão econômica. O cara tem piso de plástico, é um time paupérrimo, no lugar que é frio, que chove, que às vezes neva, o diabo 4, tem geada. Não tem dinheiro, é um time pobre. Então, agora aqui não, times com dinheiro, de 1ª divisão, times que contratam jogadores de milhões e milhões de euros, tem piso de plástico. Porque a prioridade é o quê? Fazer show ou a conveniência do custo. Ah, não, mais barato, bota isso aí mesmo, tá bom, e assim vai.
Isso continua aqui no Brasil. Então, o caso do Maracanã, acho que é um caso que devia se elogiar. Até o ano retrasado, as críticas eram pertinentes. Melhorou muito ano passado. O Maracanã tem, inclusive, lá em Saquarema, numa fazenda, fica lá um gramado substituto, que ele é trocado. Vem aqueles rolos no caminhão, eles trocam no meio do ano e tal, para poder manter o nível. Não é o ideal ainda, mas já melhorou bastante. Isso, repito, custa dinheiro. É muito mais fácil meter um piso de plástico. Se o Fluminense e o Flamengo quisesse, podiam chegar, bota um piso de plástico aí e resolve o problema. Mas não, estão tentando fazer com que seja um piso natural. Eu acho que nesse contexto, na minha opinião, pelo menos, eu acho que isso é mais elogiável do que qualquer outra coisa. Bizarro é ter 5 a 6 times jogando no piso de plástico, numa primeira divisão de um futebol que é o mais rico do continente. É o mais rico do continente. E você não tem isso aí. Na Colômbia você não vai encontrar essa quantidade de piso de plástico. Na Argentina, lugar nenhum. Na Argentina não tem nenhum praticamente. Só os excursionistas lá em Buenos Aires é que tem um time da 3ª divisão. Até outro dia estava na 4ª divisão. No Paraguai você vai encontrar em times pequenininhos, arredores ali de Assunção. No Uruguai nem sei se tem, se tiver alguma situação semelhante. Vai lá no campo do Defensor, lá em Montevideo. É piso de grama, é grama mesmo. Arquibancada de madeira, estádio modesto, tudo. Então, piso de grama. Vai no campo do, sei lá, do Ranfla Júnior, à margem do rio ali. Também é piso de grama natural. E aqui, times ricos têm piso de plástico. Não, e quando se fala da reforma de estádios, de arenas, como a reforma da Vila Belmiro, também se cogita gramado sintético, né? Agora a Portuguesa no Canindé também fala em gramado sintético para poder fazer shows, eventos e jogos. A Vila Belmiro também tem a mesma proposta, todo mundo com essa proposta de arena multiuso, e aí se coloca a grama sintética. Se bem que a CBF falou que não vai mais liberar, pelo menos tem que passar por uma aprovação, né, hoje dentro do Campeonato Brasileiro, se alguém quiser colocar a grama sintética, Piperno. E tem aí esse debate, de novo, a respeito, vai ficar todo mundo de olho no gramado do Maracanã, nesse Vasco e Flamengo, se a grama natural está em boas condições ou não. Mas como disse o Mauro, é um investimento, muitos times jogam lá e assim, também tem uma solução que o Real Madrid colocou em prática, mas também é uma solução que custa, é uma solução que envolve muito dinheiro, que é o gramado, o retrátil, né? Que aí você pode ter um jogo do Real Madrid, você pode ter um show, você pode ter um jogo da NBA, um jogo de basquete, enfim, mas custou 1 bilhão de euros. Essa possibilidade já foi colocada, já foi discutida até em conselho do Palmeiras, né? Para saber a viabilidade e tal, mas é um investimento muito alto para conseguir fazer. Mas com a quantidade de shows e eventos que recebe a Arena do Palmeiras, também não sei se o Palmeiras não consegue viabilizar, a administradora do estádio não consegue viabilizar. Enfim, tem que ser tudo colocado na ponta do lápis. Fábio Piperno. Olha, eu sou defensor de gramado mesmo, de grama, é óbvio. Até porque é o que se utiliza no mundo todo. Isso é uma coisa. E eu acho muito ruim esse movimento se alastra no futebol brasileiro para cada vez mais clubes usarem sintético. Isso vai ser ampliado. Muitos aí que falam em reformar, eles olham para essa possibilidade. Agora, não existe lugar no mundo onde um estádio seja tão utilizado, onde um gramado seja tão utilizado como o Maracanã. E é claro que isso é também problemático. O Castelão passou por isso e a Conmebol atuou, a Conmebol interveio para falar para os dois lá, olha, vocês vão ter que dar um jeito nisso. Isso foi o ano em que Fortaleza jogou a Libertadores, chegou às oitavas e o Ceará tinha avançado lá na Sul-Americana. Então lá eles tinham brasileiros, as competições continentais, Copa do Brasil, estaduais, porque o que chega mais perto do que acontece lá no Maracanã e também no Castelão é o San Siro. Mas na Itália também não tem campeonato estadual. Então, não dá. E no Rio de Janeiro ainda tem o fato de que o Vasco da Gama, de vez em quando, né, nos seus grandes jogos, também utiliza. Então, não há solução padrão aqui no futebol brasileiro enquanto não se convencionar qual vai ser o limite, o que nós vamos poder usar como piso e quantos jogos por ano esse piso vai poder receber. Então, está todo mundo realmente puxando a sardinha para o seu lado e não vai chegar a nenhuma solução de consenso. Lá no Ceará, em algum momento, eles acabaram fechando o estádio lá por 1 mês e pouco, para dar um tapa no gramado. Foi todo mundo
jogar lá no Presidente Vargas, né? Mas é óbvio que no Rio de Janeiro você não tem uma outra alternativa. Então, é muito difícil encontrar uma solução que possa contemplar todos os interesses. Agora, é ruim, é um movimento ruim aqui no futebol brasileiro, esse de cada vez mais clubes procurarem o gramado artificial.